fazer um balanço de todas as crises nos últimos tempos, das mais graves até as menos impactantes, o que se percebe é que todos somos surpreendidos a todo instante. As taxações e impostos, por exemplo, são pormenores que pesam no bolso e reduzem o poder de compra. Recentemente, um novo reajuste do ICMS elevou o preço dos derivados do petróleo. Combustíveis e gás de cozinha ficaram mais caros. A população brasileira tem vivido situações difíceis para equilibrar as contas. Poucos estão preparados para enfrentar situações adversas. Outros milhares não conseguem superar o desaquecimento econômico e se deixam levar pelos fatos, sem tomarem nenhuma atitude. Por isso, no programa de hoje, você vai encontrar força e direção para enfrentar e vencer qualquer instabilidade financeira. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua segunda-feira. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, você que está endividado, passando por aperto, vivendo uma situação complicada, a empresa toda enrolada. Quando você acerta um cliente, você se perde com funcionários, você não vê saída, não vê resposta, o telefone não toca. E isso tem empresa que passa por isso, não fecha nenhum contrato. E você diz assim, pastor Juliano, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso prosperar, eu preciso avançar. Como sair dessa situação? Quando é que a pessoa prospera de verdade? Quando Deus abençoa. Por isso que é da vontade de Deus que você tenha um pacto com Ele. A primeira coisa que vai acontecer quando você hoje tomar a decisão de vir buscar, nós vamos colocar um calendário, nós vamos abençoar o ano de 2024, vamos orar pelos seus clientes, vamos orar pelos seus funcionários, pelas pessoas que te devem. Sabia que você tem que orar por elas? Esses dias eu peguei um testemunho aqui de um rapaz que disse assim, eu tinha dinheiro, mas eu não conseguia pagar as minhas contas em dia. Existia um mal na minha vida, o rapaz falou, que eu não tinha prazer, eu não tinha vontade de pagar o que eu devia. Existe um mal, meu amigo, que trabalha para te enrolar. Ele faz com que aquele contrato que você espera receber atrase e você se enrole. Porque enrolou uma coisa, vai dar um problema lá na frente. Parou uma coisa, alguma coisa errada vai acontecer. E você precisa, sabe, ver a coisa andando, ver Deus abençoando. Essa é a finalidade dessa reunião de prosperidade com Deus, segunda-feira. E eu quero colocar o nosso SOS à sua disposição, o 011 3573 3500 e o 011 3573 3510. Eu vou colocar agora testemunhos que mostram a força dessa reunião de segunda-feira. Como é que é seu nome? Ana Carolina. Ana, aliança com Deus, obedecendo. O que mudou, Ana? Tudo. Duas situações. Uma, primeiro que para mim foi a mais importante. Eu estava numa situação que eu não tinha nem como comprar comida. E aí minha geladeira estava vazia. E eu lembrei, né, de quando o bispo ensinou a gente a provar a Deus na palavra dele. Eu peguei a Bíblia do Pacto, coloquei dentro da geladeira e falei, se essa palavra aqui é verdade e eu sou fiel ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor, nunca mais vai faltar alimento para mim, nunca mais vai faltar recurso. E eu deixei lá. E no outro dia já mudou toda a situação. Desde então, nunca mais me faltou para me manter. E Deus falou muito assim, agora eu honrei minha palavra, tira ela de dentro da geladeira, que ela é viva. Essa foi uma situação muito importante para mim. Agora, a outra, que é mais na área financeira mesmo, de venda, eu trabalho com imóveis, então eu ofertei um imóvel para o cliente. A princípio, ele ia comprar, era lote, né? Lote terreno. E ele ia comprar um de 80 mil, básico, mais o de inicial. E ele foi e acabou comprando um de 500 mil.
Só que nisso, o gerente da construtora me ligou e falou, tem que vir aqui porque aconteceu um erro, tudo. Eu falei, tá amarrado, Satanás. Já sabia que tinha alguma coisa se levantando. Porque o diabo é assim, né? Ele não pode ver você tem que continuar até o fim. Aí eu cheguei lá, já cheguei determinando, falei, não vai acontecer nada. Aí ele já falou assim, porque esse lote que saiu para vender, que seu cliente comprou, não era para ter saído. Deus, ele fez um lote que era da construtora, que não era para ser vendido, apareceu e o meu cliente comprou. Então, ele triplicou essa venda. Além disso, veio nesse mesmo dia, a gente ficou lá brigando, era uma resistência muito grande. Aí veio a situação desse gerente falar assim, esse aqui é amigo do dono da construtora, ele tá comprando todos os lotes, e aí eles querem vender esse para ele, vocês vão acabar perdendo a venda. Eu falei assim, não, tá amarrado, Satanás, eu na minha cabeça. Eu falei, ele pode ser amigo do dono da construtora, só que Deus é o meu amigo, ele é o meu pai, e ele é o dono de toda a terra. Ele pode ser dono da construtora, mas quem é o dono da terra é o meu pai. E no final das contas, ele comprou 1 milhão. Que ele ia comprar 80 mil, ele comprou 1 milhão. Então, foi Deus em tudo. Deus deixou o lote que não era para estar disponível, ele comprou. Depois, eles queriam derrubar a minha venda, não deu certo. E depois, eles vieram com uma história com um amigo e ia comprar. Falei, não, Deus é que é o dono de tudo, ele vai dar a última palavra. E aconteceu. Sabe por que você venceu, Ana? Você foi mais valente. Você foi mais perseverante. Você acreditou. É como você disse, diabo é diabo, ele se levanta. Mas a sua fé e a sua perseverança deu certo. Muito mais vai vir. Bem forte para o nosso Deus e para o nosso Pai. Nós estamos aqui com a dona Marlúcia. Como era a sua vida antes do pacto com Deus? Fazia uns 6 meses que eu já não estava no pacto. Por quê? Parei, não fui mais e aí enrolou tudo, né? Minha vida enrolou toda. Dívida de cartão, loja, tudo isso somou um valor de 30 mil reais. Parou o pacto por alguma razão, independente da situação que tenha sido, as coisas então começaram a tomar um rumo completamente diferente do que imaginava, né? Sim, senhor. Enrolou tudo, travou tudo, e aí a gente começa a tentar fazer com a força do braço, né? Não, mas eu vou conseguir, e não conseguia, e cada vez ficava pior, e a dívida cada vez aumentando. Aí eu voltei, retornei para o pacto, né? Isso foi em junho do ano passado. E aí eu voltei, né? Pedi para Deus me ajudar, né? Me dar condição de eu pagar aquela dívida ali. Aí foi numa oração que eu fiz na reunião, né? Da igreja. Eu fiz essa oração, pedi a Deus para que Ele me desse uma direção, para que eu cumprisse, né? Pagasse todas essas dívidas. E em 3 meses, eu queria pagar em 3 meses a dívida. E faltava 2 dias para fechar os 3 meses. Para honra e glória do Senhor Jesus, eu paguei tudo, não devo nada a mais. Quer dizer, veja que ela falhou, mas Deus é tão grande, tão misericordioso, que fez com que ela tivesse a oportunidade de retornar, e no que você determinou que em 3 meses conseguiria pagar, foi o que aconteceu. E hoje, como é que está? Está tudo uma bênção, tudo desenrolado, a vida está andando, prosperando, Deus abençoando em todos os sentidos, graças a Deus. Vai quebrar de novo? Não, senhor. O que você diz para as pessoas que estão nos assistindo agora, que um dia, infelizmente, acabaram quebrando o seu pacto com Deus também? Então, não quebre o seu pacto, né? Não quebre o seu pacto, porque vale a pena colocar Deus à frente de tudo. Qual o nome do senhor? Marcos. Seu Marcos, como era a sua condição também? Tinha dívidas? Bastante. E eu trabalhava, na verdade eu trabalhava tudo errado, né? Trabalhava com um cara que fazia agiotagem, né? Então minha vida era toda amarrada, devendo, enrolado, né? Recebia bem, mas vivia enrolado. E aí Deus disse, não, isso não é um serviço para ti, sai. Saí, né? E assim, ele me deu condições de trabalho hoje, né? Eu não tinha carro para trabalhar, para fazer Uber, fazer aquelas coisas, né? Assim, não tinha gosto de trabalhar na minha empresa, então assim, tinha várias coisas que não rolavam, não saíam, né? Então, aí o que ele fez? Me deu um carro, né? Essas dívidas que eu tinha, assim, simplesmente assim, a gente, sem saber de onde que veio o dinheiro, a gente quitou, fiquei com o nome limpo, né? Tanto é que eu comprei um carro, né? Financiado, né? Então, assim, a minha vida mudou, assim, da água pro vinho, tá? Porque me deram a direção. Deus disse, ó, essa aqui é a direção que tu vai fazer. Sai do que você está fazendo errado e vai por esse caminho aqui, esse caminho que é o certo, tá? E isso estamos aqui até hoje. Quer dizer, decidiu deixar o erro, decidiu fazer o que era o correto, a partir daí Deus começou a abrir seus caminhos. Hoje, graças a Deus, não está devendo nada e pode afirmar que vir segunda-feira valeu a pena. Com certeza, e não largo. Segunda-feira estamos aqui
diariamente, de manhã, de tarde, de noite, o horário que der, a gente está aqui. Bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe, tá, homem de Deus. Como é que é o nome da senhora? Agostinha. Dona Agostinha, né? O que aconteceu vindo aqui segunda-feira, direitinho? Eu já faço segunda-feira há muitos anos, Sim. mas eu não tinha causa na justiça, não sabia que eu tinha. Aí passou um dia e disse assim, ó, quem tem causa na justiça, levanta a mão. Eu não tinha, mas aí tocou em mim, eu levantei. Aí, a cabo de 15 dias, o telefonaram para mim, senhora, a senhora tem um dinheiro para receber de empréstimo. Não, moço, já tem empréstimo, eu quero pagar, eu não vou... Não, senhora, a senhora não entendeu, a senhora tem dinheiro para receber. Estão pegando da senhora e a senhora não sabe. Aí a senhora vai em tal lugar. Eu fui no advogado, aí eu fiquei lutando 5 anos, lutando aqui, lutando, quando chegou a outra semana passada, que deu aquele frio forte. Sei. O mal começou assim, faz com esse frio, está com problema na perna, dor na perna, tudo faz com esse frio. Eu vou. Aí quando chegou quinta-feira, agora às 10 horas, ele ligou para mim, Dona Agostinha, sua casa saiu. Deu certo. Deu certo. Deus é fiel legal, mesmo. né? Deus eu nem sabia que eu tinha esse dinheiro. Deus sabe e no dia tudo. de frio, aquela segunda-feira com frio, Foi. a senhora, o mal soprou, né? Soprou, não mas eu vai. não vim. Faltava uma semana, né, para ganhar a benção. Não se esqueça de uma coisa, quando você está próximo de ser abençoado, o mal cria uma situação só para roubar a sua bênção. Você está vendo como é que é? Deu certo. Deu certo. Dá certo. Bem forte para o nosso Senhor Jesus. Sabe o que eu fico feliz, meu amigo e minha amiga? É que Deus escolhe as coisas simples, as coisas que não são, para envergonhar as que são. Deus, o critério de escolha dele é maravilhoso. Ele escolhe o fraco, o oprimido, o triste, o angustiado, o desprezado. Deus tem um ponto fraco. Qual é o ponto fraco de Deus? O sofrido. Ele sente a dor. Ele entra na guerra daquele que não tem ninguém por ele. Daquele que diz assim, olha, todos me viraram as costas. Possa ser que você me assiste agora até pensando em se matar, achando que a sua vida não tem mais jeito, achando que para o seu caso não existe recuperação. Você chega ao ponto de pensar que Deus se esqueceu de você. Mentira. A Bíblia diz assim, ainda que uma mãe esqueça de um filho que ainda mama. Eu vejo aqui na reunião, a mamãe, ela traz a criancinha pequena, quando o filho chora, ela já levanta. Ela sente a dor. Diz que a mãe sente, né, o choro do filho. Assim é Deus. Deus vê as suas lágrimas. Deus vê a sua dor. Só que Ele não pode fazer nada na sua vida sem que você tome uma atitude. É preciso você sair de casa, vir buscar. Isso aqui é a casa do Pai. Isso aqui é a casa de Deus. Quando você colocar a planta dos pés aqui, você vai falar com Ele e Ele vai falar com você. E eu tenho certeza de uma coisa. A sua vida esse ano vai mudar. Vamos vencer, pessoal, através da nossa fé. Eu garanto para você uma coisa, eu falo isso como se eu estivesse aí na sua casa. Se você fizer a sua parte, isso aqui, ó, um pacto com Deus, se você der as mãos para Ele, Ele vai te tirar dessa situação. Eu te aguardo hoje para vencer. E se você não tem a aliança nova do pacto, você vai pegar, e se você já tem, traz ela. Vamos agora a uma mensagem que fala o que estará acontecendo hoje, e eu volto daqui a pouquinho. Um cenário crítico, onde a palavra perder tragicamente se tornou algo corriqueiro. Desfaz-se dos bens para saldar as dívidas. E lá se vai a casa, o apartamento e o automóvel dos sonhos. Aquilo que foi conquistado com anos de esforço e sacrifício se perde, ficando somente as lembranças da época em que se tinha credibilidade e qualidade de vida. Mas ainda que tenha sobrado um pouco ou quase nada, com Deus você pode recuperar o que perdeu e transformar o fracasso em prosperidade na sua vida. Nesta segunda-feira, 27 de maio, venha e participe do Dia da Recuperação Financeira,
para que você recupere e tenha de volta tudo o que perdeu. Na oportunidade, todos os profissionais do ramo jurídico vão receber uma bênção especial no maior congresso de prosperidade do mundo. Se você não consegue vir agora de manhã, você pode vir à tarde. Às 18 horas estará o pastor Renato. Às 15 eu vou estar, às 18 o pastor Renato e às 19h30 eu volto na reunião principal. Você que está me assistindo agora e você trabalha nessa área jurídica, nós estaremos abençoando todos os advogados nessa próxima segunda-feira. Eu vou colocar uma história agora de superação maravilhosa, testemunho forte, e eu volto daqui a pouquinho. Seu nome? É Antônia. Como é que era antes da aliança e o que mudou depois? Então, bispo, antes de conhecer essa corrente e fazer uma aliança com Deus, uma vida destruída, de extrema miséria, abaixo da linha da pobreza. Porque desde que eu nasci no Nordeste, no Piauí, na Caatinga, no Sertão. Meu pai tinha 10 filhos e não podia criar esses filhos, né? Era a fome. E aí, como ele não podia nos criar, né? Ele teve que ir dando os filhos para as pessoas criarem, né? E eu, com 8 anos, ele me doou, né? Para uma mulher, para uma pessoa me criar aqui em São Paulo. A gente não conhecia essa pessoa, como os maiores, ele ia dando, porque senão morria de fome lá no Nordeste. E eu vim morar aqui, e essa mulher, assim, ela não me trouxe para criar, na verdade, ela me trouxe para trabalhar. Era um serviço tipo, semi-escravo, né? Mesmo criança, eu tinha que trabalhar para casa, fazer todo o serviço. E, muito pequena, eu não conseguia fazer as coisas direito, ela me batia, me humilhava, falava palavras assim que me deixavam muito deprimida, meu psicológico, né? E sozinha, eu não tinha amigos, não tinha parente, não conhecia ninguém. E desde criança, então, eu desenvolvi uma depressão, assim, uma tristeza, perdi o contato com os meus pais, né? Com todo mundo que eu conhecia, e fui crescendo assim. E essa depressão me levava muito a pensar em suicídio desde criança. Com 9 anos eu já tentei me matar, né? Com o veneno que ela tinha, porque eu apanhava, eu chorava, não sabia o que fazer. Fui crescendo com essa pessoa. Aí, com 14 anos, eu falei, não, eu não aguento mais, eu preciso morrer. Fui tentar no suicídio novamente, não consegui, tomei remédios, não morri. E aí ela quis me mandar embora para a casa do meu pai não quis, porque ele falou, eu não tenho como criar você aqui. E aí eu falei, e agora, né? Mas aí eu consegui uma casa para trabalhar, né? Já um adolescente, eu fui trabalhar, vou trabalhar de empregada doméstica e eu vou melhorar, eu vou conseguir viver. Só que, novamente, foi outro serviço de semi-escravidão, né? Porque a gente não tinha salário, não pagava salário, porque eu tinha que comer, então, você só come, dorme, eu te dou umas coisas. E não tinha nem salário. E foi assim que eu cheguei a conhecer essa corrente e fazer a aliança com Deus. Eu já estava prestes a tentar um terceiro suicídio, porque nessa casa também aqui não tinha ninguém, o dinheiro não dava nem para pegar ônibus. Não vou voltar, agora eu vou resolver minha vida, eu vou morrer. E aí eu conheci o congresso aqui, e aí eu obedeci a Deus, a falar aqui que Deus podia fazer tudo o que eu quisesse, tudo que eu pedisse a Ele. Ninguém podia me ajudar, só Deus. A família não tinha. E obedeci, né? Obedeci, e Deus mudou a minha vida. Como é que você está hoje? Hoje, bispo, Deus transformou. Até o que eu não sonhei, Ele me deu. Logo que eu comecei a fazer o congresso, eu consegui um emprego numa grande empresa. Fui trabalhar, ganhar um salário que eu nunca pensei que ia ganhar. Não sabia nem o que fazer quando eu ganhei o primeiro salário. Eu comprei meu apartamento, eu fui estudar, eu fiz 2 faculdades. Eu estava assim, Deus foi dando as coisas que eu não sabia como. Eu não tinha nem condições, não tinha estudo. E Deus foi dando. E aí, bispo, foi só crescimento. Hoje eu tenho o meu marido, minha família, meu filho, né? Meu marido é um engenheiro, ele trabalha numa multinacional. Todas essas conquistas que eu tive, eu também ganhei um processo, que você falou de processo, que eu tive um processo que ele foi até a última instância, e eu ganhei esse processo, e daí eu pude iniciar um trabalho, né? Proporcionando, Deus me deu a ideia de trabalhar com dinheiro. Hoje, eu, que não tinha onde morar, que a minha patroa na época falou que
eu não tinha onde ir, que eu não podia ficar na casa dela. Hoje eu tenho meu apartamento, eu tenho imóveis de aluguel, né? Eu trabalho com investimentos em vários segmentos, o qual eu invisto e trago retorno. Meu marido trabalha numa multinacional. Hoje eu viajo, eu faço, assim, eu já fui para os melhores lugares. Esse ano nós fomos passar férias na Disney, em Orlando, passamos lá 15 dias em todos os parques. E hoje a gente foi para Cancún. Todos os lugares bonitos que tem aqui no Brasil, Costa do Sauípe, Pantanal, todos os lugares eu já conheci. E Deus, assim, foi abençoando, e só prosperidade. O meu filho, recentemente, agora tem 18 anos, ele foi estudar no Canadá, ele foi certificado pela Universidade de Cambridge de inglês, fluência em inglês. Ele, hoje, esse ano, passou na Universidade Federal de Itajubá, vai fazer curso de engenharia, e eu já estou vendo outros empreendimentos. Então... Mudou tudo. Agora, principalmente dentro da senhora, porque foi uma infância assim, que podia ter deixado muitas marcas, traumas, né, complexos, e a senhora superou tudo. Tudo. A principal conquista que eu tive aqui foi a presença de Deus, porque toda aquela depressão, toda aquela desesperança, que nada nem ninguém podia me ajudar, eu encontrei quem me ajudou, o Espírito de Deus. Foi com Ele através dele, que eu pude conquistar tudo isso. E isso só tem prazer, só tem alegria, porque Ele mostra para mim como Deus é grande, como Deus posso glorificar o meu Deus com a minha vida, porque não foi ninguém que me deu, foi Deus, foi o Espírito Santo. Deus abençoe a senhora. Um dia você vai subir aqui nesse altar para dar o seu testemunho. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivenciando hoje. Eu só sei de uma coisa: Deus nunca mudou. Ele é o mesmo. Avenida Mauro Ramos, 1310. E eu vou finalizar o programa deixando vocês aí com uma mensagem. Você já ajudou o Rio Grande do Sul? Nós estamos ajudando. Semana agora saiu mais uma carreta. E você que pode trazer alimento ou ajudar pelo Pix, você pode ajudar, que está precisando comprar material de limpeza para distribuir às pessoas. A água, graças a Deus, está abaixando e tem casas, tem lugares que precisam ser lavados e precisa do material de limpeza. Ajude aí pelo Pix, que com responsabilidade a igreja está comprando e entregando. Deus abençoe vocês. Aguardamos aqui. Inúmeras vidas perdidas. Milhares de desabrigados. Meu Deus do céu, gente, tem uma mulher ali pendurada no poste. Perdas que jamais poderão ser calculadas. Num dos episódios mais tristes da história do Rio Grande do Sul. E em meio a este cenário de destruição e dor, é hora de todo o Brasil se unir em prol do povo gaúcho. A dor do próximo é a nossa também. E através do seu auxílio, você pode unir forças com o UniSocial e levar o amparo para essas pessoas. O acesso ao Estado continua bloqueado, mas toda contribuição feita se reverte na ajuda local. Muito bem, com esta caixa aqui, a gente finaliza 1.083 marmitex, porque não tem como darmos cestas básicas para quem está abrigado nos ginásios, sem fogão, as pessoas estão fora de casa. Então, garantida a janta de várias famílias hoje e amanhã a gente volta ao Vale do Taquari com mais alimentos. O caminhão vai sair agora. Você pode fazer parte desta união contribuindo pelo Pix social@universal.org. Vamos juntos salvar vidas e ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul.